Olá, bem-vindos ao Amazônia Interativa, que está começando agora e vai falar sobre a COP22 e a Amazônia. E para a gente se aprofundar nesse assunto, nós recebemos hoje o Vitor Salviati, acertei? O Vitor Salviati, que é o coordenador do Programa de Soluções Inovadoras da FAS, que é a Fundação Amazônia Sustentável, que sempre marca presença aqui no nosso programa. Bem-vindo, Vitor. Muito obrigado. E o Vitor participou da COP22, participou das discussões, das mesas, dos debates e tudo mais. Ele está trazendo os assuntos quentinhos aqui para a gente. Vitor, eu começo perguntando o que a COP22 tem a ver com a Amazônia. Bom, a Conferência das Partes, né, a 22ª reunião, é onde acontece anualmente, cada ano é num país diferente, é onde os países eles discutem as questões climáticas. Acordos multilaterais, as regras do jogo, e há mais ou menos uns 3, 4 anos a gente vem discutindo como é que o mundo vai ficar abaixo dos 2 graus Celsius. Nessa COP aqui, ela teve mais questões processuais do que grandes estardalhaços, eventos e tal, porque ela foi precedida da COP de Paris. Isso, que foi bastante polêmica, não? Foi, teve o Acordo de Paris, que os países, quase que a totalidade dos 196 países que fazem parte da Organização das Nações Unidas, eles acordaram que vão chegar a 1,5 graus, até 1,5 graus Celsius. E aí tem diversas atividades que eles vão fazer para reduzir esses gases. Essa COP agora foi uma COP processual, ou seja, mais ou menos você tem um rumo e agora você tem que mostrar o plano de ação que você vai fazer esse rumo. Especificamente para a sua pergunta, a COP22 agora ela teve uma importância muito boa para a Amazônia e para o Amazonas, porque o Amazonas marcou uma presença muito intensa. Teve a presença do secretário Antônio Stroski, do Meio Ambiente, e a doutora Ana Aleixo, do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, e junto com outros atores da Amazônia como um todo. E nessa oportunidade a gente conseguiu organizar alguns eventos com a presença do secretário, da doutora Ana e do professor Virgílio Viana, que é o superintendente-geral da Fundação Amazônia Sustentável, para demonstrar e compartilhar informações do que a gente vem implementando aqui no Amazonas. Gestão de áreas protegidas, gestão de serviços ambientais, mecanismos financeiros, entre outras coisas. É um assunto que é bastante discutido, que é muito falado quando acontecem eventos como a COP22 e outros eventos de cunho ambiental, é a questão dos serviços ambientais. Vitor, explica em bom português o que são esses serviços ambientais e por que eles são tão importantes para estados como o Amazonas, que tem a maior parte da sua cobertura vegetal preservada. Isso é muito importante. O Amazonas ele tem um ativo muito importante. Cerca de 96% das suas florestas estão intactas, ou seja, estão de alguma forma protegidas. É fato que o desmatamento ele vem aumentando um pouco, mas a sociedade civil organizada e os órgãos de governo, a gente vem trabalhando junto para diminuir esse desmatamento. O serviço ambiental, ele nada mais é do que, como o próprio nome fala, é um serviço prestado pela natureza. E isso envolve diversas coisas extremamente cruciais e fundamentais. Produção de água, ou seja, a gente sabe hoje não, mais de 30 anos, que as árvores, através da evapotranspiração, que nada mais entre aspas, o suor da árvore, produz a água. Essa água, esse vapor d'água é condensado e forma chuva. E essa chuva, por questões de ventos que vêm do oceano e depois batem nos Andes, vai chover aonde? No centro-sul do país, que é onde tem o maior celeiro da agricultura do mundo. Então a Amazônia presta um serviço para o mundo e para o Brasil que faz chover onde tem diversos tipos de plantações de soja, cana, produção de gado, etc. e tal. Esse é o serviço ambiental eu acho que é o mais importante aqui, se a gente pudesse salientar. Um outro é a questão da biodiversidade, os biofármacos. Então, a gente tem uma vasta flora e fauna que ainda está sendo pesquisada, que a gente pode descobrir centenas de remédios para diversas coisas. Um outro serviço ambiental interessante, que muito ligado com a COP, com a Conferência das Partes do Clima, é o carbono. As árvores estocam carbono, e esse carbono em fase orgânica, ele pode ser, uma vez queimado, gasoso, é o CO2, um gás de efeito estufa, que faz com que a gente tenha esse clima meio maluco, que chove de repente, aí tem uma seca do outro lado, enchente não sei aonde, seca
os eventos climáticos acentuados faz com que a gente sofra mais. E o último que eu posso salientar, não é o último que existe na lista extensa, é a beleza cênica. Então você vai para Presidente Figueiredo, você vai para alguma praia, aqui na Praia da Iluminada, aqui do Rio Negro. A beleza é fenomenal, esse é um serviço que a natureza presta para nós. Então são alguns serviços ambientais que são importantes, a manutenção e a intensificação deles. Mas de todos esses que você elencou, a lista é gigante, mas a gente pode destacar esses aí como os principais. O mais famoso são os que são ligados a carbono. Sim. Né? Por que existe tanta discussão, Vitor? Por que gera tanta polêmica a questão do RED, que é o Serviço Ambiental do Carbono? O carbono, ele é o serviço ambiental mais conhecido e é o que a gente consegue medir melhor, com menos erro. Desde a década de 70, vários pesquisadores já sabem como a gente já tem tecnologias para medir carbono e metodologias para isso. Nos países florestados, como o Brasil, especificamente no estado do Amazonas, a gente tem grandes áreas florestais intactas, preservadas, a gente trabalha muito com um conceito, com um mecanismo financeiro chamado RED, Redução de Emissão por Desmatamento e Degradação. Em linhas gerais, você tem uma área de floresta nativa, onde você tem um estoque ameaçado, ou seja, você tem árvores ameaçadas de desmatamento ou de queima. Ameaçadas por invasão imobiliária, porque o caboclo vai lá e tira madeira ilegal, ou porque alguém quer construir uma casa de campo onde não pode. Então, essas são algumas ameaças. Mineração é outra ameaça bem forte na Amazônia, grandes infraestruturas de energia e rodovia. Aí você vai lá e implementa atividades para você conter ou diminuir essas ameaças. Então, quando você tem uma projeção de ameaça e você tem uma atividade que faz com que essa projeção seja diminuída ou zerada, essa lacuna, essa diferença, essa aritmética faz com que você consiga captar recursos para alimentar suas atividades. Entendido. Então é por causa disso que se discute muito, né, o papel do governo e das entidades privadas nessa questão, porque eles dizem, alguns ambientalistas dizem que não vale a pena você proteger uma área que já é protegida. Não é verdade? Existe um termo técnico chamado adicionalidade. Isso. Tudo nas regras internacionais, para captação de recursos, o recurso tem que ser adicional. Em linhas gerais, você não pode botar 2 dinheiros numa coisa só. Tem dupla contagem. Há uma discussão, e a gente vem implementando isso com grande eficácia na Amazônia, captação de recursos que sejam adicionais aos recursos governamentais. Por exemplo, nós temos aqui, apoiamos o governo do estado na RDS do Juma, Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Juma, na região no município de Novo Aripuanã, tem um projeto de RED lá. E o governo ele tem investimentos pesados em gestão de áreas protegidas, tem pessoal envolvido, logística para atingir todas as comunidades. E a gente tem um recurso adicional para trabalhar com desenvolvimento científico, monitoramento, educação, saúde, transporte, comunicação, juntando forças do governo do estado, do governo federal e os entes privados, no caso a Fundação Amazônia Sustentável, os nossos parceiros privados como o Bradesco, a Samsung, o Fundo Amazônia, que não é um parceiro privado, mas apoia também, faz com que a qualidade de vida das pessoas que moram lá seja melhor e, consequentemente, eles tenham oportunidades e alternativas de renda, além de desmatar a floresta. Isso faz com que reduza o desmatamento, você reduzindo o desmatamento, reduz as emissões, aí tem aquele saldo de carbono, falando mais simplificando um pouco, esse saldo de carbono eu vou lá e corro atrás de parceiros, porque existem outras instituições e outros países que têm metas obrigatórias de redução. Quando eles não conseguem reduzir, eles podem compensar. E aí que entra esse mecanismo financeiro para apoiar atividades aqui na Amazônia. Então, os serviços ambientais não seriam só uma maneira de proteger o meio ambiente, mas também de promover justiça social, né? A gente fala que o desmatamento não é provocado porque o caboclo, ou o indígena, ou a população tradicional como um todo, ela é ruim, má ou é idiota. É uma lógica econômica. Ela está fazendo aquilo, a pessoa faz aquilo porque ela tem 3, 5, 6 filhos para alimentar. E é muito mais fácil você cortar uma madeira, derrubar e vender por 5, 6 mil reais e tem dinheiro na mão. É muito difícil você aprovar um plano de manejo sustentável, fazer assistência técnica rural para ter uma produção
agrícola ou agropecuária mais eficiente, ligar isso a um mercado justo, que pague o preço real disso. Então, o RED, o mecanismo financeiro para a conservação, ele é um agente desencadeador para que a economia velha, baseada no curto prazo, no desmatamento, mude para a economia verde, baseada no desenvolvimento sustentável, pensando em longo prazo. Vitor, então, na tua opinião, a gente avançou nessa questão dos serviços ambientais na COP22? O serviço ambiental é muito amplo. No carbono, a gente vem avançando desde a COP de Lima, a 20ª COP, que foi a COP da Amazônia, que foi em 2014. A partir disso, o governo federal e os governos estaduais vêm discutindo muito para que se abra oportunidades não só para captar recursos de entes privados, de fundos e empresas, mas também de como colocar esse recurso na ponta, através de mecanismos muito mais eficientes e eficazes do que repassar o recurso para o governo, seja estadual ou federal, que tem uma morosidade, uma burocracia muito maior do que um ente privado como uma ONG ou uma empresa. Entendi. Agora, Vitor, a gente vai ter a participação gravada por telefone do secretário Antônio Stroski, que é o secretário de Meio Ambiente aqui do Amazonas, que foi para a COP, na comitiva do Amazonas, por assim dizer, e fez um balanço a respeito do que foi discutido lá na COP, né, e que pode beneficiar o Amazonas. Vamos lá. Olá, Isabel, minha saudação aí, inclusive aos telespectadores do Portal Amazônia. Nós tivemos a oportunidade de participar da COP22, que foi realizada na cidade de Marrakech, no Marrocos. Esta conferência, ela trata essencialmente das questões do clima, das mudanças climáticas. E ela tratou daquilo que foi discutido ainda na COP21 e que foi celebrado um grande acordo, chamado Acordo de Paris. Então, a COP22 discutiu como implementar, uma vez que desde o dia 4 de novembro, nós tivemos a ratificação pela maioria dos países que tinham estado em Paris no ano passado. Então, o Acordo de Paris já está em vigência e é o que se discutiu muito, como implementar isso e como conciliar tantos interesses diferentes dos diversos países, a questão econômica, das necessidades das pessoas, o que de fato já está acontecendo de mudança de clima. O que é que nós discutimos na COP? O Brasil, nós fizemos parte da delegação brasileira, né, e queremos digamos assim, fazer registro, né, que tivemos o apoio para isso da FAES, a Fundação Amazônia Sustentável, o próprio IPAAN, a presidente do IPAAN também foi uma delegação da FAES, nós, e mais aqui da tema, nós fizemos a composição de representação do bioma Amazônia, porque nenhum outro estado mandou delegação à COP. Tivemos a oportunidade de participar de muitos eventos de organizações brasileiras, de ONGs, instituições oficiais também, que estavam na COP, e para os resultados do que a gente avançou. Num dos eventos, inclusive, apresentamos uma certificação do mercado de carbono. O Brasil, o estado do Amazonas, é o primeiro estado do país a fazer um reconhecimento e emitir uma certificação. E nós fizemos uma solenidade lá, junto com a FAES, alusiva a esse fato, o início de um processo muito importante do mercado de carbono e que tem a ver diretamente com a questão das mudanças climáticas. O que nós já voltamos de lá conscientes é de que os estados do bioma Amazônia precisam retomar a linha de redução do desmatamento, da degradação florestal e das queimadas. Mas a gente precisa do apoio do governo federal para isso, do apoio das outras organizações e recursos para tanto. Porque o que o Brasil apresentou ainda no Acordo de Paris, as metas, digamos, absolutas, e foi assim, muito consistente, o país foi um grande diferencial naquela ocasião, foi baseado no que a Amazônia conseguiu permitir que o governo apresentasse como
números consistentes no Acordo de Paris. Então, a indústria, o setor de transporte, a geração de energia ainda estão num processo crescente de emissões. Mas nós, na Amazônia, estamos oferecendo esse grande instrumento de negociação para o país, que é a redução das emissões por conta das queimadas, do desmatamento, da degradação. Nós precisamos de apoio. Essa é a mensagem e que a gente compartilha com todos os amazonenses. Obrigada, secretário Antônio Stroski, por ter falado com a gente por telefone, feito esse balanço aí. Você quer comentar? Eu queria pontuar 3 coisas que o secretário falou. A primeira coisa é que, como eu mencionei, é muito importante ter os gestores públicos nessa discussão. Tanto o secretário Stroski quanto a doutora Ana Folha fizeram parte dessa delegação do Amazonas, como você mencionou, e a segunda coisa foi a ratificação do Acordo de Paris. Então, o Acordo de Paris, no direito internacional, é um desenho que os países podem ou não seguir. O Brasil, incrivelmente, ratificou, ou seja, tornou isso uma lei muito rapidamente, né? Foi um tempo recorde pensando nas diversas leis que a gente tem aí no Congresso. E o impacto disso, ou o desdobramento disso, é que as contribuições nacionalmente designadas, NDC do inglês, o secretário apontou isso muito bem, se baseiam muito nas reduções de emissão que a Amazônia vem conquistando. De novo, fazendo a ressalva que o desmatamento subiu um pouco nos últimos 2 anos, mas a gente espera que vai cair nos próximos 3, 4 anos. Então, assim, o governo brasileiro, o Brasil como um todo se lastreia na Amazônia, nas reduções de emissões da Amazônia, só que infelizmente isso não é recompensado de maneira justa. Porque você pode perceber que o grande PIB nacional está na região Centro-Sul. Isso. E, como eu disse, esse Centro-Sul ele é alimentado pelos serviços ambientais produzidos aqui. Então, nada mais justo que as pessoas que se beneficiam desses produtos recompensem esses serviços produzidos aqui, que é um mecanismo financeiro que é inovador. E aí faço a menção ao governo do estado que eles têm sido muito abertos a mecanismos financeiros inovadores e justos. E aí no dia 12 de novembro a gente organizou um evento lá em Marrakech, que o secretário mencionou, que foi o lançamento da plataforma de ativos ambientais do Amazonas, onde você tem uma lista lá no site da BV Rio, que você pode ver os projetos de carbono que tem no Amazonas, conhecer um pouco mais, tem documentos, tanto documentos de auditoria quanto documentos técnicos de avaliações independentes, que você pode apoiar o projeto comercializando reduções de emissão. Isso é a nossa plataforma de serviços ambientais. É a plataforma de serviços ambientais do estado do Amazonas. Bacana. Uma coisa que eu ouvi dizer que você gostou bastante foi da reabertura da posição do Brasil em relação à captação de recursos, né, para esses projetos, que só vem de 2 países, basicamente de 2 países, né, Noruega e Alemanha. E uma das coisas que a FAES defende bastante é a participação da iniciativa privada. O governo brasileiro tem sido bastante fechado com relação a outros tipos de apoio além de doações internacionais da Noruega e da Alemanha, como você mencionou. Mas antes da gente prosseguir, por que essa posição fechada? Olha, existem várias opiniões. Eu acredito que o governo brasileiro ele esteja numa visão bastante antiga da época dos militares, com aquele negócio que não podemos vender a Amazônia é um patrimônio nacional, temos que cuidar da Amazônia. E hoje a gente sabe, passado 40, 50 anos dessa posição antiquada, que a gente pode sim fazer parcerias públicas e privadas com entes nacionais e internacionais, respeitando salvaguardas econômicas, fiscais, sociais e ambientais. Então é uma coisa muito simples, que pode ser implementada e vem sendo implementada em níveis subnacionais. Aqui o Amazonas é um exemplo, o Acre é outro exemplo bastante mencionado. Então, o governo do Amazonas, por meio da crise, e aí aquela questão, né? A crise ela pode ser um copo meio cheio ou copo meio vazio. O governo vê a oportunidade de você captar recursos de maneira justa e equitativa e distribuí-los para quem realmente conserva a floresta,
que são as populações tradicionais, ribeirinhos, a pecuária sustentável, a agricultura sustentável, que está lá na ponta mesmo. Entendido. Então, nessa questão, esse reposicionamento, digamos assim, né, do governo brasileiro em relação a essa captação de recursos, viria beneficiar essas populações Sim. tradicionais. Eu ainda não sou tão otimista assim, não é um reposicionamento, foi uma abertura para que a gente possa conversar. Eles nos chamaram, a gente teve diversas conversas e reuniões. Cogitaram. Aí eles reabriram o diálogo, acho que a expressão é melhor, reabriram o diálogo. Mas ainda tem muito embate, e só para deixar claro, o governo federal ele é muito, vem sendo nos últimos 2, 3 anos, muito apto a conversar. Só que enquanto você vai conversando, as mudanças climáticas vão acontecendo. As cheias no Rio Madeira em 2014, a seca no Rio Negro em 2015, então assim, a gente brinca que às vezes o time, né, o tempo de Brasília é diferente do tempo do Beiradão. Então a gente tem que deixar o negócio mais equilibrado. Completamente diferente, né, Vitor? E por falar em populações tradicionais, agora a gente tem a participação da diretora-presidente do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, que é o IPAAM, que a gente está citando aqui, a doutora Ana Leixo, que falou para a gente por telefone sobre a importância da COP22 para essas populações. Vamos ouvir. Olá, Isabel. É um prazer mesmo estar participando do programa, colocando a experiência do Amazonas, né, na COP22. O evento esse ano foi numa proporção menor do que foi a COP de Paris, porque basicamente essa COP era para se fechar todos os acordos feitos em Paris, quer dizer, a adesão de todos esses acordos. A importância do Amazonas ter ido é que todas as metas brasileiras, né, a partir do Acordo de Quioto, para redução das emissões de CO2 na atmosfera, passa pelos estados amazônicos, basicamente os 7 estados, Amazonas, Pará, Acre, Mato Grosso, Rondônia, e pesa na nossa cabeça sempre a cobrança de não desmatar, de não, enfim. E a gente tem uma matriz sendo discutida no estado do Amazonas de desenvolvimento econômico com vista a interiorizar esse desenvolvimento, que basicamente ela se dá como uma alternativa ao polo industrial de Manaus e uma complementação também a isso. A gente sabe que o fato de existir o polo industrial de Manaus é o grande fator também da manutenção da cobertura vegetal do estado. Então, todos os eventos paralelos à reunião de Marrakech, feitos pelo Brasil, para o Amazonas participar foi fundamental. Houve um side evento no estande do Brasil com o BNDES, em que se discutiu mesmo a questão do RED+, que o Vitor vai colocar com muita propriedade, porque a FAS capitaneou essa discussão. O Brasil não quer enfrentar aqui a importância da manutenção das florestas, na emissão e na redução dos gases de efeito estufa é uma realidade. E que se precisa discutir o RED, né, que é uma compensação aos estados pela manutenção da cobertura vegetal desses estados. O Brasil não quer ouvir falar em compensação, em RED. Eu digo o Brasil, o governo federal. Então, esses fóruns, essas discussões foram muito importantes para que se marque posicionamento com relação a isso. Ok, o Amazonas preserva, o caboclo do Amazonas preserva a sua cobertura vegetal. Mas ele vai viver do quê? Qual é a compensação que as nações desenvolvidas podem fazer para nós, para que a gente faça esse trabalho sem buscar o desenvolvimento econômico de forma equivocada? Nós não queremos desmatar, mas nós queremos emprego e renda para a população do Amazonas. Nós queremos a melhoria da qualidade de vida para eles. É interessante. Primeiro, obrigada à diretora-presidente do IPAAM, a doutora Ana Leixo, por ter feito essa participação aqui no Amazônia Interativa por telefone.
E Vitor, ela tocou num ponto bastante sensível, que é sempre essa discussão, né? O caboclo tem que viver de alguma coisa, não é verdade? A doutora Ana, ela foi muito feliz na expressão que ela disse, que é interiorizar o desenvolvimento. Os grandes centros urbanos, seja São Paulo, Rio de Janeiro ou até Manaus, têm diversas opções para captar recursos e alavancar recursos. Polo industrial, polo financeiro, entre outros. Mas quando você vai para o interior do estado, ainda mais no estado do Amazonas, que tem dimensão quase que continental, que é muito caro para chegar, os serviços públicos e toda a rede pública é complicado chegar, é muito caro, você tem que ter de novo, um mecanismo inovador e eficiente que gere impacto. A doutora Ana mencionou o evento que a gente foi chamado junto com o Fundo Amazônia para participar, onde o professor Virgílio participou, e foi a partir deste evento que a posição brasileira começou a dar abertura. E aí, em sequência desse evento, a gente teve algumas reuniões, tanto com organizações quanto com alguns parlamentares brasileiros que estavam lá na COP, e a gente escreveu em várias mãos uma carta que entregamos ao então ministro de Meio Ambiente, Sarney Filho, que é o líder, né, o cabeça, o chefe da delegação brasileira, e ao ministro Marcondes, que é o chefe do Itamaraty nesse assunto de clima. Então foi a partir deste evento que a doutora Ana mencionou que a posição brasileira começou a dar uma abertura. Ainda não modificou inteiramente, mas deu uma abertura. Uma outra coisa que a doutora Ana mencionou, eu gostaria de explorar um pouco mais, é essa questão da complementariedade. Então aqui no Amazonas, ou na Amazônia Ocidental, a gente tem o conceito e a implementação da Zona Franca Verde. Isso. Que em linhas gerais você tem investimentos centralizados numa região com um arcabouço legal para que as áreas verdes possam ser e sejam conservadas. A gente teve um evento ontem em parceria com a Suframa lá na FAS, onde a gente discutiu a Zona Franca Verde em outra região, que é a Tabatinga. Então a gente teve professores da UFAM, da UEA e até o professor Kassai, da Universidade de São Paulo, demonstrando que os ativos ambientais que a Amazônia tem, em especial o Amazonas, lastreiam um país. Aquela questão, produção de água, isso, manutenção do microclima, beleza cênica, carbono, esse que a gente já nomeou. Tá certo. Gente, o Amazônia Interativa está chegando ao fim, mas antes a gente preparou a agenda do fim de semana para vocês. Em Manaus, a banda Roxy prepara uma homenagem para os fãs da cantora Marisa Monte. A apresentação acontece na sexta-feira, a partir das 23h30. Já a cantora Anitta agita a noite da capital do Pará com seus sucessos. O show será neste sábado, a partir das 22h. E Palmas recebe a primeira edição do Festival Anime Sun. O evento promete várias surpresas para os geeks de plantão. No domingo, os portões abrem às 9h. Isso e muito mais você confere no portal Amazônia.com. Aí fica a dica. Vitor, obrigada pela sua participação aqui. Você quer, em poucas palavras, fazer um resumo? Isabel, eu agradeço a oportunidade. A gente está à disposição sempre de vocês para alcançar o público de vocês, porque, como você bem disse quando a gente estava fora do ar, é que esses assuntos eles são muito importantes, mas eles ficam numa esfera, numa tecnicidade tão complexa que o grande público que é impactado não entende e aí não opina, não participa. Então é muito importante a gente ter essas janelas para espalhar informação e as pessoas terem capacidade de gestão e apoiar a gente nessa luta, nessa estrada. Obrigada, Vitor, de novo. Obrigada, Faz. Gente, e é isso. O Amazônia Interativa de hoje fica por aqui. Você continua nos acompanhando nas redes sociais. Como vocês sabem, estamos no Facebook, Twitter e Instagram. Não custa nada lembrar. É só você procurar Portal Amazônia, tudo junto, que você vai nos encontrar. E também mostrem a Amazônia pelo melhor ângulo, que é o de vocês. Postem nas redes sociais as fotos aí das cidades de vocês aqui na Amazônia com a hashtag #MinhaAmazônia, que com certeza vai aparecer nos perfis do Portal Amazônia nas redes sociais. E é isso. A gente se encontra no portalamazônia.com e até a próxima.